Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas o vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e irmã, neste dia, ao meditarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17, o Senhor nos fala do verdadeiro significado do jejum e ensina-nos que o jejum exterior, deve ser acompanhado por uma reta atitude interior, e especialmente a simplicidade do coração. Os fariseus, numa atitude crítica, aparentemente fruto de um excesso de zelo pela lei, de outro lado revelando uma falta de conhecimento da própria lei e até uma falta de reta intenção, que olhavam para o jejum como um valor em si mesmo. No entanto, eles também modificavam estes jejuns em ocasiões especiais. E por isso, Jesus lhes faz ver que o esposo está presente. Por quê? Porque ele é o esposo. Ele é o Messias. Ele vai desposar a igreja, sua esposa. O jejum tem um sentido, então, no contexto de penitência. E agora, enquanto ele está com os seus discípulos, o jejum, na verdade, torna-se um tempo de alegria. As nossas obras devem manifestar o que há no nosso coração. Por exemplo, se vamos à missa e temos fé na presença real de Jesus na Eucaristia, se chegamos em tempo, se nos apresentamos com elegância, se participamos ativamente, nos comportamos com respeito, ali manifestamos assim que as coisas grandes devem ser celebradas com grandeza de alma. Também os banquetes são sinais da ação da graça de Deus. E especialmente no banquete da Eucaristia, Jesus se fez alimento para nós e, por meio deste alimento, dá a vida a todos nós. Nos ama, Deus é generoso. O Papa Francisco, enquanto prega sobre o jejum numa das suas conferências, vai dizer que a oração, a caridade e o jejum são as principais vias que permitem o ser humano de ver a Deus e também a maneira como Deus intervém na vida do mundo. E estas obras são as armas do Espírito. Agora também é verdade. Se a nossa intenção for distorcida, o jejum perde totalmente o seu sentido e mesmo a caridade e a oração. Por quê? Porque talvez olhamos para nós e com isso caímos numa autorreferência. Em cada gesto, mesmo no mais belo, pode-se esconder às vezes algo de autossatisfação. E aí, claro, o coração não está completamente livre, porque não procura o amor do Pai, nem o amor aos irmãos, mas muitas vezes a aprovação humana, os aplausos das pessoas e a própria glória. Peçamos ao Senhor a graça de viver um jejum como uma verdadeira prática de bom espírito, mas em alegria, na qual esse jejum tem o sentido sobrenatural, a própria presença de Deus e a conversão dos nossos corações. Que Deus nos ajude, neste bom propósito, a vivermos realmente uma vida na presença de Deus. Deus te abençoe com a graça da sua bênção.